São 6 horas e 46 minutos. A gente vem agora com um alerta de saúde. Você sabia que o tempo seco pode facilitar o surgimento de infecção urinária? Pois é, gente. Por isso é importante beber bastante água, principalmente nesse período. Beber água ali de acordo com os índices adequados para cada peso, né? Tem índices aí que devem ser seguidos. Agora vamos falar com a Rosane Mendes ao vivo. Ela vai explicar para a gente o que acontece, essa relação do calor com a infecção urinária, quais são as dicas de saúde, né, Rosane? Pois é, Suelen, como você bem disse, a gente sempre traz aqui no Bom Dia Goiás alerta, né, para o pessoal beber bastante água, porque nosso corpo acaba gastando mais líquido com a transpiração e não produz urina suficiente. Então a gente convidou então Pedro Junqueira, ele é urologista, cirurgião robótico com doutorado pela USP, está aqui com a gente justamente para trazer essas informações. Como prevenir, como evitar essa situação da infecção urinária? Só a água é suficiente? A alimentação também conta? Bom dia. Bom dia Rosane, bom dia a todos. A água é o principal ator aí desse projeto. Realmente, quando você se hidrata de maneira adequada, você urina mais e um volume urinário maior faz com que você tenha menos infecções urinárias. A gente sabe também que uma vida saudável em todos os aspectos vai reforçar a sua imunidade e diminuir a chance de infecções de todo tipo, inclusive infecções urinárias. Quais são os principais sintomas? Principais eu digo assim naquele sentido assim para trazer o alerta para o pessoal de casa. Geralmente uma infecção urinária começa com dor para urinar, aumento de frequência urinária e também alguns casos, principalmente os casos que requerem mais cuidado, envolvem febre e às vezes até dor lombar. Doutor Pedro? Aí, esse sinal é de alerta, já tem que procurar médico. Rosane? A Suelen tem pergunta no estúdio, pode perguntar, Suelen. Tudo bem, doutor? Bom dia. Ele não está te ouvindo, mas eu repasso a pergunta para ele. Tá, enquanto ele vai colocando ali o fone, doutor Pedro, bom dia, Suelen falando aqui do estúdio. Nós tivemos um caso que repercutiu nos últimos dias de um cabeleireiro, Herbert Melo, que morreu aos 31 anos. Segundo informações da família, ele foi internado para tratar de uma infecção urinária aqui em Goiânia. Porém, o quadro se agravou e a infecção se espalhou para pulmões, rins e fígado. Esse que era um profissional bastante famoso por trabalhar com noivas, né? E acabou morrendo em decorrência de uma infecção urinária. É possível a infecção se agravar de tal forma para levar esse quadro? Para mim é até uma surpresa, né? Porque a gente imagina que é algo fácil até de tratar. É possível sim que isso aconteça. A infecção urinária é uma causa importante de óbito e nós devemos estar alertas aos casos que têm sinais de gravidade. Muitas vezes um paciente tem uma infecção urinária simples, mas outras vezes nós temos que, às vezes até que internar o paciente justamente para diminuir a chance de infecção generalizada. Mas é possível sim e infelizmente muitas vezes leva até a vida de pacientes jovens, como é o caso aí do cabeleireiro. É uma doença silenciosa, a gente pode dizer assim, a pessoa pode estar com a infecção urinária, ainda não percebeu e descobrir já quando o quadro já está bastante grave? Quase sempre essa infecção começa com alguns sintomas, dores para urinar, aumento de frequência urinária, e aí quando ela vai se agravando, nós temos outros comemorativos, como febre e, sobretudo, nós temos uma atenção especial aos pacientes que têm cálculo renal, principalmente se esse cálculo renal estiver obstrutivo. Porque quando a urina fica meio que presa ali no rim, o antibiótico não faz o efeito adequado. Dessa forma, a gente é obrigado a lembrar também dos pacientes idosos, dos pacientes diabéticos e imunossuprimidos.
esse sim, de acordo aí com respondendo a sua pergunta, esse sim às vezes desenvolve infecções não sintomáticas. Às vezes eles têm sintomas atípicos e muitas vezes a gente encontra o paciente idoso apenas com uma confusão mental, uma redução de nível de consciência, às vezes ele fica mais agitado e a gente vai investigar e realmente tem uma infecção urinária envolvida. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela participação do Bom Dia Goiás. Só lembrando, então, você de casa, percebeu alguns sintomas, acha que pode estar com infecção urinária? Não se automedique, jamais. Precisa de uma avaliação médica, porque às vezes é até o caso, como o doutor disse, de tomar antibiótico. Então, o ideal é você procurar ajuda médica para não ter o quadro agravado aí de saúde, né, Suelen e Anderson? Tem que cuidar, inclusive pesquisas indicam que as mulheres são as principais vítimas, né? As que mais sofrem com infecção urinária. Muito obrigada pela participação, doutor Pedro Junqueira. Obrigada pelas informações, Rosane.